A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, queridos do Senhor. Eu venho trazer uma palavra que Deus tem colocado no meu coração. Quero compartilhar com você na caminhada do Mestre, no ID do Senhor. Nós somos provados de muitas formas, de muitas maneiras. E a Bíblia nos ensina que devemos resistir ao diabo para que ele fuja de nós. O inimigo de Deus, o inimigo das nossas almas, é vencido através da oração, através de nós estarmos vigiando e buscando ao Senhor. E nesta mensagem que eu quero compartilhar com os amados irmãos, nesta oportunidade, nós vamos ver a importância de estar sempre vigilante e em comunhão com o Senhor. Amados, no final eu quero estar orando por você, que já está inscrito nesse canal, que você que já tem nos ajudado a divulgar e anunciar o Evangelho genuíno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois aguardamos Jesus ainda e breve Ele voltará. Breve Jesus vem para buscar a sua igreja, buscar o seu povo. Então, meus amados, nos ajudem a divulgar, a buscar almas para o Senhor, almas para serem transformadas, almas para serem fortalecidas pelo poder da palavra. O Evangelho, este que é o poder de Deus. Mas eu quero ler com você a palavra do Senhor que está no Evangelho de Marcos, né? No capítulo 14, versículo 66, que diz assim: E estando Pedro embaixo do átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que estava se aquentando, olhou para ele e disse: Tu também estavas com Jesus, o Nazareno? Nós estamos aqui diante de uma passagem onde o Senhor Jesus Cristo não teve nenhum amigo, não teve ninguém que pudesse estar com ele. Naquele momento crucial, onde ele estava sendo encaminhado, julgado, condenado, sabemos que já havia um acordo entre eles de que, inocente ou não, ele deveria morrer. Já havia, o Sinédrio da época já havia sentenciado que ele haveria de morrer, independente de qualquer resultado que tivesse, o esforço teria que ser para matá-lo. E nós vamos ver aqui, meus irmãos queridos, que Pedro também deixou de orar quando o Senhor estava lá no jardim do Getsêmani, que o Senhor veio para os seus discípulos, e ali estava também Pedro, e disse para eles: mas nenhuma hora podem vigiar comigo. Quer dizer, faltou vigilância, faltou oração. E eu vejo aqui Pedro autoconfiante, Pedro sempre querendo fazer a diferença, um homem sanguíneo, que ainda não tinha tido uma experiência extraordinária com o Senhor, apenas ele queria muito e se esforçava pouco para se conduzir na presença do Senhor. Ele queria muito, mas se esforçava pouco, e os céus é com esforço. Mas todos nós temos as nossas falhas, nossos erros. Não é aqui um julgamento de Pedro, mas sim uma observância para nós não cometermos as mesmas falhas, os mesmos erros. Então já vimos que Pedro não vigiou como deveria, Pedro não orou como deveria orar, e Pedro era autoconfiante. Ele, no seu coração, ele tinha já decidido que se todos abandonassem a Jesus, ele não abandonaria. Ainda que alguém, como o Senhor já havia anunciado, haveria de trair o mestre, mas este não seria ele. Ele já havia colocado no seu coração que ele faria de tudo para impedir que Cristo fosse para a cruz. E ele se viu impotente, ele não conseguiu impedir que o Senhor fosse preso, julgado, e ainda o Senhor se manifestou com poder e autoridade contra ele, repreendendo o mal que estava nele, naquele momento em que ele puxa a espada e tira a orelha de um daqueles que estava ali para conduzir Jesus preso. E o Senhor Jesus, ele está, meus amados irmãos, neste momento sozinho. Não tinha ninguém ajudando, ninguém se esforçando para dar apoio. O Senhor estava, meus amados irmãos, precisando de um amigo. Quem não precisa de um amigo? Quem não precisa de um bom conselho, de uma boa palavra?
Quem não precisa, né? Sempre é bom ter amigos, por mais sábio que o mestre seja, por mais que ele tenha o conhecimento total com ele, por mais que o Senhor Jesus Cristo veio já com esse propósito, mas ele não encontrou nenhum amigo. E outro detalhe, Pedro o seguia, diz a Bíblia, à distância, o seguia de longe. Então, meus irmãos queridos, é perigoso quando alguém está caminhando próximo do mestre, querendo acompanhar o mestre, mas de longe, não está nas pegadas do mestre, está de longe. De longe nós não conseguimos caminhar porque o caminho é estreito e a porta é também. Se o caminho é estreito e nós formos de longe, nós não vamos estar no caminho. Nós vamos estar caminhando, meus irmãos queridos, quem sabe, por matagal, por pedregulhos, por espinhos, mas quando nós acompanhamos o Senhor verdadeiramente no caminho, nós estamos pisando nas pegadas de Cristo. Ele abriu a porta e ele abriu o caminho. Na verdade, ele é o caminho, a verdade e a vida, e nós temos que seguir por ele. Então nós estamos vendo aqui, meus irmãos, que o excesso de confiança de Pedro em si mesmo, na sua disciplina, ele confiou demais em si mesmo, no seu braço, no seu potencial físico, ao ponto de dizer, não, ninguém vai levar o mestre, é eu que vou fazer a diferença para segurá-lo, né, aqui conosco. O mesmo Pedro que não conseguiu vigiar com o Senhor nenhuma hora, o mesmo Pedro que deixou a desejar na oração, o mesmo Pedro agora, meus irmãos queridos, ele nega o Senhor 3 vezes. Quando ele está ali, nós vimos, meus irmãos queridos, que faltou vigilância, faltou oração, e ele seguiu o mestre de longe, e confiou demais em si mesmo, e parou de confiar no mestre. Esse mesmo Pedro que já tinha tido aquela experiência com o Senhor, meus irmãos queridos, de estar ali, o Senhor ter curado, restaurado a orelha daquele que ele feriu, tentando impedir aquela ida do Senhor, aquele julgamento, ainda que o julgamento, meus irmãos queridos, foi uma armação humana e satânica e diabólica, mesmo assim, meus irmãos queridos, o Senhor Jesus Cristo não teve, nos últimos momentos, ele não teve o apoio que os amigos deveriam dar a ele. Talvez na sua caminhada, muitos amigos já falharam com você. Quem sabe na sua caminhada, amigos que você no passado, você pode dizer, mas eu semei uma boa semente, eu ajudei, eu me esforcei, e não foram amigos de verdade, porque não me entenderam, porque olharam mais para os seus interesses, para aquilo que era bom para si, e não pensaram no que era bom para mim, e tomaram atitudes que não foram atitudes de pessoas gratas, de pessoas que têm gratidão no coração, e esqueceram de toda a semente que foi plantada lá no passado, na nossa amizade, na nossa caminhada. Meus irmãos queridos, saiba que o nosso Mestre e Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele sempre nos entende. Os amigos vão falhar, familiares vão falhar, colegas de trabalho falham, todos vão falhar, mas Jesus, esse permanece fiel. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então nós estamos já aqui com o excesso de confiança em si mesmo de Pedro. Nós estamos vendo Pedro se vangloriando, não, eu vou defender o mestre. Quem não quer defender, não defenda, mas eu vou defender até o fim. Já fracassou também aqui. Faltou oração, faltou vigilância. E meus irmãos queridos, é assim que nós vimos agora, Pedro estava de longe seguindo ao mestre. Já não estava mais nas pegadas do Senhor, já estava afastado, como alguém que se desviou do caminho, assim estava Pedro. E agora, meus irmãos queridos, ele se assenta à roda dos escarnecedores. Ele se assenta, meus irmãos queridos, para se aquentar do fogo, porque a noite era fria, o seu espírito estava triste, a sua alma confusa, e agora Pedro, afastado, seguindo de longe, acaba por mais longe ainda e se assenta à roda dos escarnecedores. E ali alguém olha e diz, mas tu é um dos tais, tu é um daqueles que estava no caminho e agora não está mais, tu é um daqueles que estava com o Nazareno.
E ele disse, não, não sou eu. E vem outro e olha e diz, não, mas é tu sim. Ele, não, não sou eu. E ele nega por 3 vezes. E o galo canta e Pedro vê que ele não sabe nada e que Jesus Cristo é o Senhor de todas as coisas, tudo ele pode. Então, meus irmãos, que Deus nos ajude nesta caminhada, que Deus nos ajude, amados e queridos irmãos, a nós ser moderado na autoconfiança, que nós venhamos confiar verdadeiramente em Jesus, nosso Senhor, que não venhamos esperar nada dos homens, meus irmãos queridos, porque Pedro não tinha mais nada a oferecer, a não ser o pedido de perdão, a não ser se arrepender e buscar aquele que tem poder para dar e tirar a vida. Esse sim é aquele, meus irmãos queridos, que resgatou ao Pedro, que transformou o Pedro, que teve depois lindas e maravilhosas experiências com nosso Senhor e Salvador Jesus. E até os dias de hoje o nome do Pedro está sendo lembrado, não pelas suas atitudes, não pelo seu merecimento, mas por causa da graça, a maravilhosa graça de Jesus nosso Senhor, que alcançou e resgatou e transformou e mudou a história do Pedro. E assim o Senhor tem mudado a história de muitas e muitas pessoas até os dias de hoje. Tem mudado a minha história, tem mudado a sua história. E Ele quer fazer grandes coisas em nossas vidas. Porque Ele disse, eu vou para o Pai, né? Mas não vos deixarei órfão. Nós temos o nosso amigo fiel, o Espírito Santo que nos dirige, que nos guia. Meus amados, sempre que faltar vigilância, sempre que faltar oração, sempre que o homem se vangloriar, sempre que o homem confiar muito na sua inteligência humana e no seu braço forte, ele vai ser decepcionado, ele vai ser envergonhado. Imagine a vergonha de Pedro, meus irmãos, quando ele ouve o cantar do galo, sabendo que ele havia negado o Senhor e o Senhor já havia alertado ele. Meus amados, sabendo que ele não vigiou, que ele não orou, que ele se vangloriou, que ele não deu atenção à voz de Deus na sua vida, e que ele parou por um tempo de seguir as pegadas do mestre e seguir de longe. É como aquele que está com o pé na casa do Senhor e outro pé lá fora. É como aquele que está aqui, mas está olhando lá do outro lado da cerca, está olhando lá no outro campo, que não é o seu campo de colheita, seu campo de trabalho, não é aquilo que Deus deu para si. Quantas pessoas hoje você vê, meus irmãos queridos, olhando para a grama do outro lado da cerca? Mas que Deus nos dê graça, que Deus nos dê misericórdia, meus irmãos queridos, e que nós não venhamos nos vangloriar, confiar em nós mesmos, meus amados irmãos. Sempre que falta oração, sempre que o homem se vangloria, sempre que falta vigilância, meus irmãos queridos, isso é o Espírito de Deus que perde espaço, é o Espírito do Senhor que perde território na nossa vida, perde território, meus irmãos queridos, na nossa caminhada. E isso pode trazer consequências trágicas. Graças a Deus que Pedro teve tempo de se envergonhar, de se arrepender, de pedir perdão e buscar verdadeiramente ao Senhor, meus irmãos queridos. E Pedro viu a necessidade da oração, tanto que depois Deus transforma ele, Deus começa a falar com ele, ele tem visão, ele começa a ver o sobrenatural de Deus, a ter experiências extraordinárias com o Senhor. Mas, meus irmãos queridos, ele passou por esse processo e ele viu, meus irmãos queridos, quem sabe depois na própria pele, quantas vezes alguém o abandonou, ele esteve sozinho, palmilhando e anunciando Jesus Cristo Salvador. Quem sabe quantas vezes ele lembrou do dia em que ele se afastou do Senhor, o dia em que ele negou ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, meus amados, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê misericórdia e graça, e ficamos com esse aprendizado. Não vamos nos vangloriar, vamos vigiar mais, orar mais, buscar mais ao Senhor. Não vamos sentar à roda dos escarnecedores, mas ter todo o cuidado para que a nossa vida, meus irmãos queridos, esteja diante de Deus para ser usada nas suas mãos santas. Veja que Pedro não foi ali para dizer, eu sou um deles, e eu estou aqui
pedindo para que você se arrependa do que estão fazendo. Esse homem inocente, não, ele não foi ali para pregar o evangelho àqueles que estavam fora do caminho, mas ele foi ali para se infiltrar no meio deles e pegar aquilo que ele estava oferecendo naquela noite fria. Havia um certo conforto naquela fogueira, havia um certo conforto naquele tempo de solidão, as pessoas reunidas ali, só que eles estavam reunidos com um propósito diferente, eles estavam reunidos ali de forma errada, e eles estavam ali reunidos servindo aquele que era o inimigo do Deus vivo, tanto que eles acusam Pedro, já tentando condená-lo, quem sabe já também trazer uma sentença sobre ele, e ele desesperado, com medo, ele nega o Senhor, ele nega o caminho. Então, meus amados irmãos, se nós for ter com alguém que seja para anunciar que Jesus Cristo é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Redentor, e nós buscamos a sua presença, porque cremos, meus irmãos queridos, que é ele que nos dirige, é ele que nos guia, e Romanos 8:28 diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, e que nós não venhamos fazer, meus irmãos queridos, isso que está lá no Salmo 1, né? Sentar à roda do escarnecedor, se afastar do Senhor, mas que nós possamos ser bem-aventurados, pegar as bem-aventuranças, né? E ser cheios do Espírito Santo. Então, meus irmãos queridos, eu deixo para você meditar essa passagem aqui, do versículo 66 até o 72, de Marcos 14, também deixo o Salmo de número 1 para você, e Romanos 8:28 para você meditar nesse dia que fez o Senhor. Agora vamos orar e pedir a graça e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Se houver alguém enfermo, vamos repreender a enfermidade em nome de Jesus. Esse Jesus que transformou Pedro, que mudou a história de Pedro, ele está mudando muitas vidas, transformando muitas vidas, e ele tem uma bênção especial para mim e uma bênção especial para você. Bendito Deus e eterno Pai que estás nos céus, te glorificamos, te exaltamos, Senhor, nesta manhã. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque nós já estamos, Senhor, no mês de maio, Senhor, do ano de 2026, Senhor, te glorificando, te exaltando, porque tu nos manteve respirando o fôlego da vida até aqui, Pai. E eu te glorifico, Pai, por todas as vidas, todas as famílias, todos os lares que tu tem guardado, Senhor, protegido, cuidado. Ah, Senhor Jesus Cristo, e aos enfermos, meu Senhor, nós estamos dizendo como aprendemos, Senhor, com a Escritura Sagrada, Senhor, que eles sejam curados em o nome de Jesus, para a glória, louvor e adoração do teu nome, Pai. É assim que eu te peço, Jesus, pois tu continua salvando, tu continua libertando, tu continua curando, tu continua batizando com o Espírito Santo e fogo. E muito obrigado, Senhor, eu te peço, abençoa todos os teus filhos, Pai, que estão ouvindo esta mensagem, todos, meu Senhor, que estão compartilhando, que já estão inscritos nesse canal, abençoe poderosamente, dando graça, sabedoria e saúde, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe com as mais ricas bênçãos dos céus, e muito obrigado pela vossa confiança, o vosso carinho e as vossas orações por esta pá de cinza que vos fala. Um grande abraço em nome de Jesus. Um abraço do tamanho do Rio Grande.